Ó meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. Teu pendão leva o escudo da cidade que na história deu nome a Portugal. Ó campeão, o teu passado é um livro de honra de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Nuno, sem sotaque, mas com paixão. Sim, sem dúvida, sem sotaque, mas com paixão, muita paixão. É portista desde pequenino. Sou portista desde pequenino. Vamos falar sobre isso. Vamos a isso. Quando entramos num palco, num festival em que o público faz tudo aquilo que nós queremos, o sair é mesmo de dever cumprido, é sem dúvida. Acho que toda a gente devia ter a oportunidade de subir a um palco com uma plateia enorme para sentir aquilo que eu sinto muitas vezes. Nelson Dias, Chamo-me Nuno Canoa, 39 anos, tenho 39 anos, MC, sou professor de música Famalicense, Futebol Clube Famalicão. e sou adepto do Futebol Clube do Porto. Nelson, nascido e criado em Famalicão. Certo, nascido e criado. Não conhece, quer dizer, conhece outros sítios, mas Sim, conheço. esta é a sua terra. Esta é a minha terra, Vila Nova de Famalicão, 4760, é exatamente. E Famalicão confunde-se um bocadinho com o clube, não é? As duas coisas estão muito ligadas. Sim, aliás, Famalicão só tem um clube. Famalicão é Futebol Clube Famalicão, sem dúvida. Nuno, nasceu em Estremoz, cresceu em Loures e agora vive em Mafra. E para complicar ainda mais, este puzzle é adepto do Futebol Clube Porto. Como é que isto pode acontecer? Sem dúvida que é uma grande confusão tudo isto. Sou um português de Portugal e, portanto, sou um bocadinho de cada parte do nosso país. Nasceu em Famalicão, mas tem raízes africanas. Sim, exato, os meus pais são angolanos. Foi a Angola alguma vez? Não, já teve para se proporcionar, mas depois a nível profissional. Mas, entretanto, depois também optei por não ir a nível profissional e pessoal também. Achei que não era a altura de lá ir. Chateei-me um bocado com o país, sim. Na verdade, nasci numa terra muito pequenina, pertence ao concelho de Estremoz, que se chama Veiros, uma terra muito histórica, muito bonita, que aconselho a visitarem. Em miúdo vim morar para Loures, cresci, ainda passei por outros locais, como Ericeira, Ribamar, por exemplo. Tudo aqui na zona. Tudo aqui na zona. E acabou em Mafra? Acabei em Mafra e agora mais propriamente aqui na Malveira. Em criança, começaram a chamar-me Landum muito cedo. Na altura Porquê? era um jogador que fazia parte do plantel do Famalicão e eu, como morava próximo do estádio, passava lá muito tempo. Era o meu recreio, vá. Quando não tinha os amigos para brincar na rua, ia ao estádio ver os treinos, na altura das férias da escola, o verão. E o Landum? E o Landu era o jogador que na altura se destacava e lá está, por ser africano também era aquele que eu me queria aproximar e até para conhecer. Só que havia ali uma falha muito grande, que ele não falava português, nem eu percebi o que ele falava. Qual era a nacionalidade? E ele era do Congo. Ou seja, eu ficava ali só a olhar para ele, a tentar perceber, ele a tentar perceber, mas eu acho que houve alturas em que nos entendemos bem. Seu pai era militar, O meu pai era militar, sim, foi militar muitos anos, até que se reformou. então andava tudo a toque de caixa lá em casa. Não, o meu pai era um militar muito tranquilo. Não andávamos a toque de caixa, mas ele amava a Força Aérea. Uns anos mais tarde, com 18 anos, acabei por entrar também na Força Aérea. Fiz parte da banda da Força Aérea durante quase 10 anos, onde o meu pai também estava. Eu, quando cheguei, ele já lá estava. Também na banda?
Também na banda, sim. É uma família de músicos. Sim, uma família de músicos. Ele um dia percebeu que o Nelson queria uma camisola. Exato. E é quando ele vai... Aí é que eu percebo que vi que tipo, achava que a gente se comunicava bem até porque eu esperei, ele lá foi buscar a camisola. E a partir daí é que se desenvolve o meu apelido, Landau, porque sempre que ia jogar nas peladas de rua com os amigos, era a minha farda, era a camisola do Famalicão. Futebol Clube Porto tinha tudo para não ser dragão. Nasceu no Alentejo, nunca viveu no Porto e, aliás, cresceu numa vila onde praticamente só havia benfiquistas e sportinguistas. Era o único portista? Sem dúvida alguma. Eu tinha mesmo tudo para não ser do Porto. No entanto, não era o único portista. Havia mais um. Havia apenas mais um, exatamente. Um rapaz mais velho que eu. Portanto, em miúdos era o único. Muitos benfiquistas, muitos sportinguistas. E pronto, à cabeça ao meu avô, benfiquista. Quando viemos morar para Loures, ele vinha nos visitar a Loures, com a minha avó, e íamos sempre ao Estádio da Luz ver o Benfica, e eu fazia muito gosto em ir com ele, o meu avô Manel, e os olhos dele brilhavam quando entrava no Estádio da Luz. O que é certo é que nem isso, nem aquele entusiasmo todo, cheguei a estar no Estádio da Luz com 120 mil pessoas, uma série de jogos em Lisboa, ele sempre a apoiar o Benfica, e o Benfica ganhava sempre nos jogos que nós íamos. Nunca vi o Benfica perder com ele, impressionante. Mas pronto, mas eu gostava mesmo era do Porto. E aos jogos pela mão de um tio. Exatamente, o meu tio Nico, falecido, grande benfiquista, mas levou-me sempre a ver o Famalicão. Ensinou-me a gostar do clube da cidade, da terra, por isso eu ia sempre com ele pela mão. Eu gostava do Futebol Clube do Porto desde miúdo. Desde que me conheço, comecei a ver o Futre fazer aquelas jogadas incríveis, aquelas fintas, aquela maneira dele festejar os golos, aquela raça que ele empregava em cada jogada. Foi ele o culpado do Futre. Sim, o grande culpado de eu ser hoje portista e de gostar muito do Porto. E essa paixão foi crescendo e o Nelson foi crescendo dentro do Famalicão também. Fazia parte da claque muito novo. Sim, porque era a primeira claque, salvo erro, chamava-se Juve Fama. Eles punham o Landau, que era eu, o pequenino, dentro da faixa para celebrar as vitórias e atiravam ao ar em sinal de comemoração. Era quase a mascote. Uma espécie de mascote. Uma espécie de mascote. Mas a mascote que também tocava bombo, não era? Exatamente, andava porque eles, na altura aquilo até batia no chão, porque era maior do que eu, mas eu ia todo contente com os adereços lá e eu sempre todo muito contente com aquilo. Quando é que entrou pela primeira vez num estádio, neste caso no Estádio das Antas, num estádio do Futebol do Porto? Sim, a primeira vez que entrei no Estádio das Antas eu tinha sensivelmente 14, 15 anos. Fomos de férias até ao Porto, eu e os meus pais e a minha irmã. Eu gostava de passar no Estádio das Antas, os meus pais faziam-me esse favor. E então, essa foi a primeira vez, chegámos à porta do Estádio das Antas, não era como... O futebol era tão diferente. O estádio estava aberto, andava um senhor a tratar da relva, e eu espreitei, assim, entre o portão, e pedi-lhe se podia ver o estádio. E ele disse, não pode, não pode, está fechado, mas eu venho de Lisboa. Sou do Alentejo, nunca aqui entrei, e ele, quando eu disse isso, eu falei, sério? Então venha daí, entre, mas assim meio rápido, mas venha, vai lá ver o estádio. E então, essa foi efetivamente a primeira vez que entrei no Estádio das Antas, foi absolutamente mágico. Nunca se esquece? Não, nunca. Depois, quando saímos do estádio, entrámos no carro, e mais à frente estava o presidente Pinto da Costa e Reinaldo Teles a saírem da Torre das Antas, e foi assim uma surpresa. Fiz-lhe adeus, o meu pai não parou o carro na altura, fizemos-lhe adeus. E ele fez também adeus, simpático, riu-se, achou piada aquela situação, porque eu creio que, não me lembro, mas creio que gritei ao Presidente, ou ao Presidente Pinto da Costa, fiz assim qualquer comentário no vidro. Uma criança. Sim, e ele riu-se, achou piada e fez adeus, e foi não se esquece, sem dúvida. Aos 24 anos, a carreira que tem hoje, MC, DJ, e adotou o nome Landau
Mas pouca Landu, gente me tratava, pouca gente me conhecia por esse nome. e hoje não responde por outro nome, se calhar. Se lhe chamarem Nelson é estranho. Ou é sinal que não fiz coisa boa, ou é alguém que estudou comigo já desde pequeno mesmo. Pouca gente me trata por Nelson. O que me levou a fazer uma tatuagem do Porto com o emblema do Porto. Saiba a história das tatuagens do Nuno. Esta sexta, na Sport TV 1. Coleciona camisolas do Futebol Clube do Porto? Sim, coleciono. Compra, vende, troca... Tudo isso. Como é que começou isto? A primeira camisola de todas que eu tenho na minha coleção foi, ainda miúdo, o meu tio que me comprou uma camisola numa feira. Nesse dia, lembro-me, quando o meu tio me deu a camisola, eu nem dormi. Coloquei a camisola em cima de numa cadeira, ao pé da cama, e estava lá no Alentejo quando ele me deu a camisola, nem dormi. Era linda aquela camisola, era realmente incrível. As camisolas são valiosas, depende do jogo, do jogador que a usou. Isto são camisolas que foram usadas pelos jogadores, portanto logo aí tem um valor diferente das camisolas que se vendem em loja. Estas, no caso específico desta marca, esta marca está ligada a épocas de ouro do Porto, portanto tenho esta que gosto muito, do Domingos, usada por ele. Tenho esta também do guarda-redes Mlinarzic, campeão europeu e mundial pelo Porto. Esta aqui do Madjer, número 8. E a camisola que a sua mãe lhe ofereceu? Foi o primeiro jogo que eu vi mesmo no Estádio das Antas. Foi o Porto Anderlecht, uma pré-eliminatória da Champions. E então estávamos no Porto, fomos ver o jogo, eu fui com a minha irmã ao estádio ver o jogo, os meus pais ficaram cá fora e a minha mãe quis-me fazer essa surpresa. E é especial, porque a minha mãe, entretanto, já partiu, já não se encontra entre nós, e essa camisola é um bocado esse símbolo de... Eu sei que ela gostava que eu fizesse esta coleção. Quanto é que pode valer uma camisola dessa? Há negócios que se fazem valores muito acima dos 2, 3 mil euros. Claro que também há muitos negócios que se fazem muito cá para baixo, mas não são estas camisolas. São camisolas recentes. Estas camisolas dos anos 80, 90, 70, 60. Tem a do seu ídolo? O futebol? Tenho o meu ídolo. E, sem dúvida, a camisola que custou tanto a conseguir. Camisola do Futuro, número 10. Camisola que eu acho absolutamente extraordinária. Do equipamento alternativo. Equipamento alternativo do ano 86-87. Estava preparada para ser usada na final de Viena, mas o Porto alinhou com o equipamento principal. Tudo bem. Hoje ainda é a primeira noite, e o homem já deu cabo da casa. Faça o